Shalom, meus amigos. Agora restam poucas horas para o início da celebração de Rosh Hashanah na Terra Santa de Israel, mas eu ainda tenho uma dívida a pagar com vocês. Na quarta-feira eu iniciei um shiur abordando os aspectos impressionantes que envolvem Rosh Hashanah e Yom Kippur. E eu disse a vocês que Rosh Hashanah é a ocasião que nós celebramos o aniversário da humanidade, em que voltamos ao princípio de todas as coisas e que Deus criou o universo com um propósito. E esse propósito somos nós, a humanidade. Esse é um tema central de Rosh Hashanah, mas ele não é o único, existe um outro ainda mais importante. Que tema é esse? A coroação de Hashem como Deus do universo, como Criador do universo. E se Deus é rei, nós devemos nos dedicar ao seu reinado, e isso é algo maravilhoso. Mas você lá do outro lado da câmara deve estar se perguntando, mas Átila, todo ano Hashem é coroado, rei do universo. O que há de maravilhoso nisso? A sua pergunta reflete o fato de que você ainda não compreendeu o significado dessa coroação e desse reinado. Se Deus é rei, quem é que está no controle? É você ou ele? Naturalmente, a Kadosh Baruch Hu está no controle. E essa percepção gera uma consciência em nós. Reconhecer que Hashem está no comando gera uma mudança completa na forma como nós vamos iniciar o novo ano. Porque Rosh Hashanah também é o início do novo ano. E nós começamos o ano sempre acreditando que são as nossas decisões que vão determinar os resultados que nós desejamos. Mas não é assim. Nós, seres humanos, comumente cedemos à tentação de acreditar que temos o controle de tudo e de que o mundo repousa sobre os nossos ombros e que basta a gente fazer a coisa certa, tomar as decisões certas, que os resultados serão exatamente aqueles que nós desejamos. Mas não é assim. E qualquer pessoa que tem o mínimo de experiência de vida sabe disso. Deus tem o seu trabalho e nós temos o nosso. Mas é muito comum nós ficarmos confusos entre os dois. Por quê? Porque nós achamos que controlamos tudo. E quando as coisas não parecem certas diante dos nossos olhos, nós não compreendemos o que aconteceu de errado. Por que aquela pessoa tem mais dinheiro do que eu? Se eu sou mais inteligente do que ela? Por que aquela pessoa é mais bem-sucedida, é mais talentosa, é mais exitosa, ou até mesmo mais inteligente do que eu? Nós sempre pensamos que há algo de errado aqui, porque isso devia de ser meu. Deus deve ter cometido algum erro. Nós sempre acreditamos que Deus nos deve algo. E nós logo em seguida afirmamos que Deus deve ter cometido algum erro. Ele não deve estar ouvindo as minhas orações, ou ele deve ter me esquecido. Nós observamos o mundo sempre tentando entender tudo que está dando errado. Quando as coisas não acontecem como nós queremos, nós achamos que o mundo está dando errado, mas não está dando errado. É que o plano que está em curso não é o que sai da sua mente. O plano que está em curso vem dos céus, vem de cima. E ele está, absolutamente correto, coeso. Mas nós não aceitamos essa ideia com facilidade, porque nós não aceitamos o reinado de Hashem no mundo. E o que acontece conosco? Nós ficamos furiosos, nós ficamos invejosos, nós ficamos estressados, nós ficamos frustrados, nós ficamos deprimidos. Por quê? Por que nós nos sentimos assim? Porque nós estamos o tempo todo tentando fazer a obra de Deus, assumir o controle das coisas. Nossa tarefa, meus amigos, não é entender por que coisas ruins acontecem a pessoas boas. A nossa missão é ajudar as pessoas quando coisas ruins acontecem a elas. Nós estamos aqui no mundo para realizar o trabalho de ajudar o próximo. Nós não temos que entender as razões e contra-razões de Kadosh Baruch Hu, até porque nesse filme nós entramos com ele em andamento. Essa película já está na metade, nós não assistimos a primeira parte, nós não temos a consciência de toda a realidade. Nós temos uma missão, praticar bons atos, agirmos da forma mais correta possível, fazendo o nosso melhor. A nossa missão é aperfeiçoar o nosso mundo, não segundo a nossa visão do que é o certo ou errado. A nossa tarefa é fazer o que nós pudermos para corrigir o mundo, mas de acordo com a visão de Deus. E onde é que está a visão de Deus? Na Torá Kedoshá. O terceiro aspecto diz respeito a Yom Kippur. Eu começo perguntando a vocês por que Yom Kippur é um dia incrível,
para nós obtermos o perdão divino. Porque, afinal de contas, Yom Kippur é essa ocasião. Eu já expliquei no outro vídeo que depois que o povo judeu cometeu o pecado do bezerro de ouro, Moshe, no dia 1º de Elul, subiu o Monte Sinai pela terceira vez. E lá ele permaneceu 40 dias orando, pedindo a Hashem que perdoasse o nosso povo. E depois de 40 dias ele desceu, justamente Yom Kippur, que foi o dia do perdão, trazendo um novo conjunto de tábuas. As tábuas, ao serem entregues a Moshe, indicavam que a Kadosh Baruch Hu havia perdoado o povo judeu. É por isso que Yom Kippur guarda essa força de perdão divino. Nesse dia, nós podemos, mais do que em qualquer outro dia, apesar do medo que as pessoas têm, né, de um decreto ruim ser selado no livro da vida, ou você nem sequer ter o seu nome inscrito no livro da vida, as pessoas perdem a perspectiva, a compreensão de que esse é o dia que nós mais podemos nos aproximar de Deus e expressar com o nosso coração, com as nossas palavras, o nosso pesar por todas as nossas falhas. Você tem que ser capaz de fazer isso junto ao Criador. Isso implica aceitar a responsabilidade pelos nossos atos, com o compromisso de procurar corrigi-los, de fazermos techuvá. Ou seja, o binômio é que arrependimento e correção é o que deve conduzir a nossa atitude em Yom Kippur, não agora, em Rosh Hashanah. É claro que o processo de techuvá nós iniciamos lá no dia 1º de Elul. Essa é a única forma, meus amigos. Hashem não pode ser comprado, não se pode barganhar com o Criador. Essa é a única forma de nós voltarmos ao caminho certo, reconhecermos os nossos pecados, procurarmos corrigi-los. Hashem está de braços abertos, Ele é nosso Pai, Ele nos ama, Ele está disposto a nos perdoar. É para isso que existe Yom Kippur, para limpar os nossos pecados, para recalibrar a nossa alma perante o Criador. Muitos de vocês que me ouvem são pais. Imagine que agora o seu filho chegue para você chorando, aos prantos, pedindo desculpas por um erro terrível que ele tenha cometido. O que vocês vão fazer diante de um pedido de desculpas tão emotivo do filho de vocês? Vocês vão virar as costas, ignorar o lamento dessa criança, mesmo que seja um adulto, ou vocês vão perdoar? Nós vamos aceitar o erro daquela pessoa, daquele filho, concedendo perdão a ela, ou nós vamos, ignorar o que nos pede os nossos filhos? Eu acho que a resposta é evidente. Todo pai já passou por essa situação muitas vezes, de perdoar os seus filhos pelos seus erros. Hashem é Pai de toda a humanidade. Ele também está disposto a nos perdoar imediatamente, a perdoar todas as pessoas que tenham a coragem de reconhecer os seus erros, que tenham a coragem de assumir o compromisso, de corrigi-los, de voltar ao caminho certo. E o mais incrível disso tudo é que quando um pai perdoa um filho, ele não tem o poder de apagar todo o passado, de corrigir todos os erros, mas a Kadosh Baruch Hu tem. O mais incrível é que ele não só nos concede perdão imediato, mas ele nos oferece a possibilidade de ter uma ficha completamente limpa. Nós podemos sair de Yom Kippur limpos. De modo que todos os erros do passado são apagados, mas evidentemente que para isso é preciso que você tenha coragem, de reconhecer esses erros. A Kadosh Baruch Hu precisa perceber que no seu coração não há como enganar o Criador, de que há um desejo verdadeiro de mudança. De modo que, ao fazermos isso, é como se esses atos errados, esses pecados contra a Kadosh Baruch Hu jamais tivessem sido cometidos. Realmente, nós saímos de Yom Kippur leves, nós saímos limpos. Agora, nós saímos limpos contra os pecados, contra os erros que nós cometemos contra Hashem. Os erros que nós cometemos contra as outras pessoas, nós precisamos corrigir. E Yom Kippur nos lembra justamente que Hashem sempre está aqui para nós. Ele nos ama.
Ele deseja, e eu tenho dito isso tantas vezes para vocês, ter um relacionamento conosco, um relacionamento íntimo, não um relacionamento distante, de um parente distante, mas não, de um pai que está próximo do seu filho. E quando nós temos a oportunidade de corrigir os nossos pecados, porque é isso que a Hashem está nos oferecendo, nós temos a oportunidade de nos reconciliar com o Criador, assim como esse filho, né? Como seu filho, que procura você reconhecendo os seus erros, né? Nós temos desse processo sempre mais fortes no nosso relacionamento com os nossos filhos. Aqueles filhos que cometem transgressões graves e jamais reconhecem essas transgressões e que muitas vezes nós somos obrigados a puni-los sem que eles tenham a coragem de reconhecer esses erros. É muito ruim, né? Porque nós temos desse processo, né, com o nosso relacionamento com esse filho sempre arranhado, porque ele julga que nós fomos, na nossa decisão, autoritários. Mas quando a criança ou mesmo o adulto nos procura já reconhecendo os seus erros, então nós temos desse processo muito mais fortes. E assim também acontece em Yom Kippur, nós temos justamente essa oportunidade de sairmos com ficha limpa e com o nosso relacionamento com o Criador mais forte do que nunca. É difícil fazer isso, eu reconheço que é porque nós temos muita dificuldade de aceitar que erramos, mas a Hashem nos ajuda a fazer isso, para que nós possamos, né, ter a força de reconhecer os nossos erros. E tudo isso sempre tendo como objetivo sermos uma pessoa melhor. Esse é sempre o objetivo, não uma outra pessoa. Muitas pessoas dizem, não, eu preciso ser uma pessoa completamente diferente daquela que eu sou, eu preciso ser uma outra pessoa. Não! Você não tem que ser uma outra pessoa, você tem que ser você mesmo, mas você tem que ser uma versão melhor de você mesmo. Nós não temos que renunciar às nossas qualidades, os nossos defeitos, porque tudo isso foi impresso na nossa alma pelo próprio Criador. Muitas pessoas que não conhecem a história do rei Davi dizem que ele era um homem violento, né? E de que ele foi um rei, né, que agiu com grande severidade. Mas é preciso entender, né, que nós às vezes nascemos com características de violência e o importante é que nós utilizamos isso a serviço do Criador. Se uma pessoa nasce com ímpeto de cometer um assassinato, qual é a profissão que ela deve exercer? Ela deve ser um açougueiro, ela deve trabalhar no abatedouro, ela deve usar essa pulsão que ela tem dentro de si para servir a comunidade. O rei Davi serviu a Israel. Ele nasceu ruivo, o que era um traço também característico de homens que carregam, né, a violência, mas ele soube converter essa característica dele de uma forma impressionante. E é por isso que eu digo a vocês, nós não temos que ser uma outra pessoa, nós temos que ser uma versão melhor daquilo que nós somos. Coroemos a Kadosh Baruch Hu como Deus do universo, tendo em vista sempre o papel que ele tem de controle do governo do mundo. Nós não somos Deus, mas estamos aqui para sermos amados e servirmos a Hashem, meus amigos. Eu quero terminar desejando a vocês o Shana Tová Metuká, e eu confesso a vocês que aquilo que eu mais desejo no ano novo não é parnassá, não é saúde. Aquilo que eu mais desejo, aquilo que o meu coração mais pede e que eu quero compartilhar com vocês para que vocês também, nessas orações que vocês vão realizar no dia de hoje, também peçam ao Criador que Ele revele o seu ungido, que o Mashiach seja enviado ao mundo, porque nós não temos mais como prosseguirmos a existência no mundo conforme ele se apresenta à humanidade. Nós já estamos há décadas nos calcanhares da redenção. É preciso que o Mashiach se revele, e isso é possível. Corações contritos em Rosh Hashanah, principalmente do povo judeu, que tem o poder de fazer descer dos céus a revelação messiânica. Agora é a hora de nós nos unirmos e pedirmos
sobretudo ao Criador, no dia em que ele está sendo coroado mais uma vez, Rei do Universo, que Hashem revele um Mashiach, um único, que seja breve, que seja em nossos dias, meus amigos. Pai,